navegarei em águas mais profundas e lançarei as redes ao mar. Vou sem temor, pois sei que vale a pena achar o rumo certo e o meu lugar. O batismo que eu recebi numa fonte de divino amor foi o início de uma relação com Deus, enxertado no seu coração. Já sou parte deste povo irmão, assembleia de chamados e de convocados para ser feliz. Navegarei, navegarei em águas mais profundas e lançarei as redes ao mar. Vou sem temor, pois sei que vale a pena achar o rumo certo e o meu lugar. Fascinado por tão grande dom, descobri a minha vocação, a certeza de poder me encontrar. Deixei tudo para navegar, a ternura de quem me chamou, anunciar tua palavra, viver na justiça, eis minha missão. Navegarei, navegarei em águas mais profundas e lançarei as redes ao mar. Vou sem temor, pois sei que vale a pena achar o rumo certo e o meu lugar. Tenho sede, vim me saciar nesta fonte que é vida e luz. Meus irmãos sedentos eu vou encontrar. Água viva és do Senhor Jesus, manancial de realizações. Eu te peço, meu Senhor, dá-me desta água pura salvação. Navegarei, navegarei em águas mais profundas e lançarei as redes ao mar. Vou sem temor, pois sei que vale a pena achar o rumo certo e o meu lugar. Rosângela, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Pode trazer para a gente aí o teu testemunho de fé. Rosângela Machado Gil. Eu nasci dia 16 de janeiro de 78. Sou filha de Luiz Crash Gil e Edília Machado Gil, casados já há 53 anos. Eu tenho um irmão, César Augusto Machado Gil, pai de Santo Antônio da Patrulha, minha mãe do interior de Portão. Eu, quando jovem, né, meu pai veio morar em Portão. Eles se conheceram e casaram lá há 53 anos atrás. No início, então, eles moravam em Portão, ali próximo à paróquia Nossa Senhora das Graças. Ali eles casaram,
Dali, o meu pai veio trabalhar no Curtume, em São Leopoldo. Esse Curtume, em São Leopoldo, ofereceu moradia para lá, porque ele vinha de Portão todos os dias. A gente mudou de Portão para São Leopoldo no dia 16 de janeiro de 81. Ali eu tive uma infância bem feliz, não tinha muitos amigos, né? Tinha poucos vizinhos, o local onde a gente morava era dentro, era praticamente no pátio desse Curtume que o meu pai trabalhava. Lembro que a gente tinha uma infância muito feliz, nunca assim nos faltou nada, né? O meu pai sempre passou por muitas dificuldades de saúde, então, nessa época que eu morava ali, muito tempo da minha infância ele estava no hospital, ele teve muito problema de pedra nos rins, passou por 6 cirurgias de pedra nos rins. Daí ele comprou um terreno aqui no bairro Charlau, que é onde a gente reside hoje. Daí a gente mudou para cá, no dia 16 de dezembro, que foi o dia de aniversário de casamento deles, há 34 anos atrás. Que a gente mora aqui, então, no bairro Charlau. Minha mãe sempre foi muito católica, muito devota da Nossa Senhora das Graças, porque ela nasceu ali na comunidade, né? E então foi ela que me ensinou as primeiras orações, e eu comecei também. Eu sempre era muito de rezar mais para Nossa Senhora, não sei porquê, mas era sempre invocando mais a Nossa Senhora, pedindo para ela interceder a Deus por nossa vida, né? E para fazer a primeira comunhão, aqui na paróquia, eu moro bem próximo aqui à paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Charlotte. Aqui eram 2 anos de catequese. E em Portão, eu tinha a oportunidade de fazer uma provinha no início do ano, e quem passasse na prova, que era as orações sobre o terço, uma provinha bem simples. Quem passasse fazia 1 ano de catequese. Então, como a gente sempre teve nossos parentes lá em Portão, e as minhas férias também, eu adorava passar em Portão. Adorava minhas férias, ir lá para casa dos meus padrinhos de batismo e passava a semana, o mês todo, se a mãe deixasse, ir lá com meus primos. Lá a gente se divertia bastante, né? Uma infância, para quem nasceu nos anos 80, sabe como é que era, né? Não existia o celular, era correr na rua, brincar, e amarelinha, e levar tomo de bicicleta, vivia com as pernas raladas. Era muito bom. Fiz a catequese lá, eu ia de ônibus, naquela época, com 10 anos de idade, sozinha no ônibus, não tinha perigo como tem hoje, né? Descia lá e na volta ele lá me buscava. Depois a crisma, daí eu já fiz com 13 anos. Daí eu fiz aqui na paróquia Aparecida, aqui da Charlau, deram um ano de catequese, eu fiz aqui. E o segundo grau, eu não quis, eu queria fazer um curso técnico. Eu não queria fazer o segundo grau normal. Daí o primeiro ano eu fiz aqui, próximo de casa, daí o segundo ano eu fui estudar em Portão. Hoje é ETEP, na época era o prédio, era no 9 de outubro ainda. Fiz amizades, né? Daí lá me convidaram para mim participar do CLJ. Eu participei, eu acho que 1 ano e meio, por aí, não chegou a 2 anos, mas eu fiz o CLJ1, né? Então foi meu primeiro contato no Colégio Santo Inácio. A missa depois foi lá na Senhora das Graças em Esteio. Depois, adolescente, sabe, né? Acaba, depois, viu uma fase assim, tu larga um pouco, não dá tanta importância para Deus, deixa de participar um pouco. Eu acho que todo mundo acaba tendo uma época assim da vida, né, que acho que não precisa muito, né, de rezar e participar da igreja direto, então ia só de vez em quando na missa, né, a mãe me xingava, né, porque a mãe sempre foi muito devota de ir todo domingo na missa, né, eu nem sempre acompanhava ela, então. Eu me formei, então, em Ciências Contábeis, então sou 18 anos já formada em Ciências Contábeis. Eu já trabalhei direto na contabilidade, atualmente eu trabalho em uma indústria, em Campo Bom, já vai fazer 9 anos que eu tô ali, mas eu faço um pouquinho de tudo ali, eu faço parte de financeiro, custos, departamento pessoal e RH, coisa assim que vai caindo no colo da gente e a gente vai absorvendo, né, atividades, então faço um pouquinho de tudo ali, né. Vou todos os dias, dá 20 quilômetros aqui de casa, passo o pedágio, é na RS mesmo a indústria, mas é depois do pedágio ali. Em 2013, então, foi o ano que eu me formei, né, e também foi o ano que eu conheci o cenáculo. O meu primo, ele tinha feito o 31º, de repente tu lembra dele, o Ismael de Vargas Machado, ele fez o 31º. E ali por meados de julho, por aí, ele conversando comigo, tem um convite para te fazer. O que é? Para te fazer o Cenáculo de Maria. Logo que eu vi o nome Cenáculo de Maria, eu já era sempre muito devota de rezar muito para Nossa Senhora.
Vamos lá. Eu nem perguntei direito o que era, mas já aceitei, né? Depois ele me explicou o que era, então. Então, lá nos dias 22, 23, 24 de agosto de 2013, então, estava eu lá no meu segundo contato, então, com o Colégio Santo Inácio, fazendo o meu retiro. Momentos, assim, que mais me marcaram, momentos de sábado à noite, desde o início da janta ali, né? Que me tocaram mais. E também daí no domingo de manhã, né, com a tua palestra e os momentos depois no horário do almoço, ali, acho que os momentos que marcaram mais para mim, né, momentos especiais. Eu fui muito perseverante ali, desde que eu fiz o curso, desde que eu fiz o retiro, eu participei bastante ali, eu ia praticamente todos os encontros, eram poucos os que eu faltava. Eu participei, eu acho, de 2 a 3 anos ali na coordenação do grupo. Eu cheguei a fazer uma reflexão em um dos retiros, que foi o semeador, tremia as perninhas, né? Nunca tinha falado assim em público para tanta gente, né? Mas tudo certo, né? Acho que aquela noite eu não devo ter dormido, mas a primeira experiência, né, foi meio mais complicada. Mas não te preocupa que tu não é a única, tem muita gente que não dorme antes do primeiro caixote. Foi entre fevereiro e março de 2009, eu acabei me afastando do Senac, porque até ali eu fui bastante perseverante, sempre participava de tudo. Eu me afastei na época por motivos profissionais. Eu tinha ficado desempregada ali em 2008, uns 3 ou 4 meses desempregada, e finalzinho de novembro de 2008 eu consegui uma vaga que era para ser uma vaga de trabalho temporário, onde eles contrataram mais de 10 pessoas em uma empresa de serviços de tecnologia que também era em Campo Bom. Só que era muitas horas de trabalho. E naquela época era muito difícil tu conseguir trabalho na época de final de ano, depois era só depois do carnaval, né? Que as empresas voltavam a contratar. Então eu fui, não, tem que me dedicar, né? Só que eu estava trabalhando, para te ter uma ideia, tinha horas que tinha dias, assim, eu trabalhava de segunda a quinta. O horário normal era das 8 às 18, eu trabalhava das 8 às 22. Segunda a quinta, na sexta das 8 às 18, sábados o dia inteiro, e às vezes domingos e feriados. Então, Senac para mim realmente ficou bem complicado, e eu também precisava me dedicar na minha vida profissional, né? Ganhar conhecimento, né? E pode ter certeza, é a coisa que eu mais me arrependo na vida, acho que 9 anos para mais que eu fiquei afastada. Eu voltei em novembro de 2018, serviço de tecnologia em Campo Bom. Depois essa empresa, ela mudou para Porto Alegre, eu ainda morei 6 meses em Porto Alegre, daí eu acabei entrando depois em um relacionamento que durou 6 anos, que foi um relacionamento, assim, bem complicado. Cara, no início tudo é bom, né? Tudo é maravilhoso, mar de rosas, né? As promessas, né? Mas depois a gente vai vendo que não é bem assim, né? O problema principal ali era bebidas, Fernanda. Era cerveja. Eu não bebia outra coisa, mas bebia muito, sim. No início era mais final de semana, nas festas, né? Coisa assim. Mas depois começou a se tornar diariamente. Trabalhava em São Sebastião do Caí e vinha, tomava a cerveja dele e depois vinha para casa. Aquela tradicional passada na bodega antes de voltar para casa, né? Bem complicado. E daí tinha a situação também, eu tinha um sonho muito grande de ser mãe, né? Ter filho, né? Depois, uns 2 anos que a gente estava junto, né? Eu já não me cuidava mais, não falava mais nada, eu quero ter um filho, né? Começamos a tentar e nada, né? Daí a minha médica encaminhou para que ele fizesse primeiramente os exames, que às vezes os exames para o homem é mais simples, às vezes o problema às vezes está num homem é mais simples de resolver. Ali começaram outras discussões, porque ele não queria aceitar que ele tivesse algum problema, né? Não queria fazer os exames. Fez meio contrariado os primeiros, daí aquele espermograma dizia que ele não produzia esperma. Então, era já um indício que as coisas não estavam bem. Depois fez um outro exame, que deu uma ecografia, que ali deu tudo certo, e daí o médico pediu um terceiro exame, que era uma biópsia, para saber se ele produzia ou não esperma. E esse exame ele não queria fazer, porque eu tenho vergonha, porque eu não vou fazer esse exame, porque agora tu começou com essa história da gente querer ter um filho, daí a gente só briga por causa disso. Então a gente discutia muito por causa disso também, e tinha bebida, né, Fernanda?
Daí um dia eu fiz a proposta para ele. Não, então quem sabe assim, a gente entra para a fila da adoção, vamos adotar um filho, ou a gente tenta fazer uma inseminação, já que tu não quer fazer o exame, né? Porque ele disse assim, eu não vou criar filho de outro. Foi muito, assim, complicado ouvir isso, né? Da pessoa que tu gosta, né? Da pessoa que tu tá, né? Então, ali as coisas foram, dali para frente, só desandando um pouco mais, né? E ele não chegou a fazer o cenáculo? Não, eu convidava, era uma briga a mais. Porque eu não vou fazer isso, porque quando eu te conheci, tu não estava nisso, agora tu quer que eu faça? A gente sempre ia, assim, nas jantas ali que tinha do grupo de Conceição, de aniversário do grupo, ele sempre me acompanhou na festa de 25 anos, ele foi comigo, a gente passou o dia lá, isso sim, mas querer fazer, não. Outubro de 2016, acho que foi mais ou menos, eu descobri que eu estava com nódulos na tireoide. O dia difícil, né? Quando eu fiz ecografia. Imagina o dia que eu chorei, Fernando, nesse dia. Fiquei desesperada, né? Porque na hora eu levei um choque, né? Eu fui no médico, fiz os exames e deu que eram nódulos benignos, né? Mas mesmo assim eram nódulos que cresciam rápido, porque quando um deles já tinha 3 centímetros do lado esquerdo e tinha mais um do lado direito da minha tireoide. Eu tive que fazer a remoção da tireoide. Com isso já saíram as paratireoides também. Então hoje eu tenho que tomar contínuo, né, remédio contínuo para repor hormônio e repor cálcio, que meu corpo não produz mais, né? Mas isso é bem tranquilo, assim, tá bem controlado. A minha tireoide, ela funcionava normal. Tem gente que ou não produz hormônio ou produz demais, né? A pessoa tem que tomar ou é o remédio hormonal ali para controlar. Para quem produz mais, tem que tomar um cuidado maior, ou para quem não produz também tem uma medicação, a gente tem que fazer. A minha funcionava normal. O problema é que eu tive nódulos. Por isso que eu tive que remover, porque eles poderiam me trazer outros problemas futuros, né? Se eles crescessem muito. Daí, aquele ano de 2018, não teve a janta que tinha sempre do grupo de convenção do Cenáculo. Teve um curso de dirigentes lá em julho de 2018, lá na Conceição. O pessoal me convidou para participar, que foi a comemoração dos 25 anos, eles fizeram lá. A gente passou o dia lá, eu e a mãe. E esse dia ali bateu a saudade, né? Eu passei o dia lá todos, revendo muitos de vocês aí. Daí eu comecei a pensar, tá na hora de eu voltar. Tá fazendo muita falta na minha vida, o Cenáculo de Maria. Foi lá, então, para o 23º reencontro, né? E o Senhor vem me cuidar. Então, foi um lema, assim, que me marcou muito. E até eu quero ler um refrãozinho dele que me tocou muito. E o seu amor é suave como o vento, perdão sem julgamento, que me faz voltar. E quando a dor me torna mais covarde, eu sinto a coragem para ser um cristão, porque para sempre meu Senhor vem cuidar. Isso me tocou muito, esse lema. E desde lá, então, eu voltei, estou participando direto, ano passado direto de todos os encontros. Em fevereiro de 2019, ele resolveu fazer o tal do exame. Ele fez a biópsia, daí o resultado já deu o que a gente imaginava, que era realmente que ele não produzia esperma, que não podia ter filho. Um momento bem difícil, né, Fernando? Que eu sempre já sonhava muito com filho. Mas aí, ali em abril, eu resolvi terminar tudo. E eu não aguentava mais a situação de ver ele bebendo todos os dias. Já fazia uns 2 meses direto. Eu falava, pedia, não adiantava, né? E graças a Deus eu tinha voltado para o Cenáculo, pois foi ali que eu encontrei todo o apoio, o ombro amigo que eu precisei para voltar. Foi nesse momento, entendeu? Que ali que eu vi os amigos, o que o Cenáculo faz para a minha vida, né? Eu fui abrir aqui, porque agora essa música é tão maravilhosa, né? Seu amor é suave como o vento, perdão sem julgamento, que me faz voltar. E quando a dor me torna mais covarde, eu sinto a coragem para ser um cristão, porque para sempre meu Senhor vem me cuidar. E o seu amor é
é suave como o vento, perdão sem julgamento, que me faz voltar. E quando a dor me torna mais covarde, eu sinto a coragem pra ser um cristão, porque pra sempre meu Senhor vem me cuidar. Isso é lindo demais, hein? Não é porque eu que fiz a versão, mas isso é lindo demais, essa música. A melodia dessa música é maravilhosa e a letra ficou bem como tu está dizendo, né? Perdão sem julgamento que me faz voltar. Que bom, né? Bom que Deus inspira a gente para isso aí que ajuda tantas pessoas, né? Então, eu só tenho a agradecer ali ao grupo, principalmente ao pessoal do grupo de Conceição, né? Porque foi ali que eu encontrei esse apoio, né? O ombro amigo, né? No momento da minha separação, que também não é um momento fácil, né? Por mais que eu sabia que aquilo ali era a melhor coisa que eu estava fazendo para mim, foi difícil os primeiros meses, né? E chegou em 2020, daí eu já entrei, então, novamente para a coordenação ali do grupo, né? O ano passado ainda eu tive a oportunidade, né, no 82º de fazer mais uma palestra, né, que também me pegou meio de surpresa lá naquela vigília lá em Vale Real, né, me deu um susto lá. Que bom que o Cenáculo tem essa bandeira contra o alcoolismo, essa bandeira. Hoje ainda estava lendo num livro, estava lendo alguma coisa hoje, que o que a gente já sabe, né, e sempre é bom lembrar, que a primeira grande referência das crianças, né, são os pais. Então, os primeiros grandes professores da vida que as crianças têm são os seus pais, aquilo que os seus pais fazem, as atitudes dos pais, a educação, os hábitos, né? Os hábitos dos pais acabam sendo repetidos pelas crianças, né? E daí logo depois das crianças, logo depois dos pais, daí os demais parentes, depois os professores, a escola, enfim, a catequista. Então, como é importante a gente lembrar sobre isso, né? Aquilo que a gente faz, os nossos hábitos vão impactar diretamente a vida dos nossos filhos, né, das crianças. E esse hábito que muitos homens têm, que infelizmente a gente conhece tantas pessoas que têm esse hábito de sair do trabalho e antes de ir para casa ainda passar na bodega, né, tomar uma cerveja ou tomar uma cachaça ou encontrar os amigos lá para falar da vida alheia e muitas vezes os filhos em casa, né, esperando seus pais. Isso é um hábito que realmente é muito ruim, né, para a nossa sociedade. Então, que bom que o Cenáculo tem essa bandeira, né, contra o alcoolismo, essa bandeira, né, tivemos agora recentemente de novo a virada sem álcool. Que bom que o Cenáculo está sempre ativo e lembrando para as pessoas essa bandeira. Então, quantos homens, às vezes, que fazem as suas mulheres, né, infelizes por causa disso, por ela ter que ver um homem alcoolizado, bebendo. Então, sempre é bom a gente lembrar disso, nós, os homens, e claro, as mulheres também, isso vale para todos os lados. E daí foi no dia 27 de dezembro, no dia que a igreja celebra, então, a Sagrada Família de Nazaré. Então, ele veio conversar comigo e me pedir namoro. Bota na tela, então, o namorado novo, apresenta, e o pai e a mãe aí, apresenta o povo aí, a dona Edília. O teu pai não fez o cenáculo, né, Rô? Não, o pai não fez o cenáculo. Além dos problemas de rins, Fernando, ele tem uma prótese na perna, ele passou por 2 cirurgias da prótese, então as dificuldades para ele subir e descer a escada é bastante complicado. E aí, seu Luiz? Oi, beleza? Tudo bom, meu querido? Eu vou dizer, se o senhor vier no cenáculo, a gente arruma um carrinho lá para levar para cima e para baixo, que tal? Vamos pensar no caos. Não, pensa com carinho, porque olha, até o Alex aí de Conceição e outros meninos aí, a gente já teve casos lá, ó, até de carrinho que fizeram para levar as pessoas com mais dificuldade. Então, uma hora, se o senhor quiser ir, vai ser uma alegria participar com a gente de um retiro aí. A dona Edília sempre presente, mas fica o meu convite também para o senhor, uma hora dessas. Com muitas saudades. Essas 2 pessoas, sim, são meus maiores exemplos de vida, minhas maiores inspirações. Tenho muito orgulho de ser filha deles. Amo demais esses 2. Me inspiram muito. Obrigada, filha. Confesso para vocês que eu fiquei surpreso. Como tu sabe, aconteceu muita coisa na minha vida nos últimos... Antes do dia 27, nos 60 dias.
foram duas percas grandes que meio que trancaram. Mas como eu falei para ela, né, o tempo de Deus não é o da gente. O Rodrigo, né, que teve aí a perda do nosso querido Sabiá, que faleceu. Sabiá com seus 70 anos, depois daquela tragédia do nosso irmão Fabiano, que às vezes a gente ainda não consegue acreditar que ele já está com Deus. Rô, toca a ficha aí. Obrigado pelo teu depoimento, obrigado por trazer a tua família junto aí com a gente e dar tua mensagem final aí. O que eu queria deixar assim é para a gente valorizar as coisas simples da vida, né? Essa natureza que Deus criou para a gente, né? O nascer do sol, a chuva, o calor, o frio, né? A gente agradecer o dom da vida, né? E principalmente a gente valorizar as pessoas, a nossa família, nossos amigos, nossos familiares, são as coisas mais preciosas do mundo, né? Que a gente tem. Que a gente saiba também o valor do perdão, a saber a perdoar uma pessoa, porque eu acho que quem perdoa é quem vive mais feliz. E tem uma frase que eu quero ler aqui, que é do Papa Francisco, que diz assim, que o primeiro em pedir desculpas é o mais valente, o primeiro em perdoar é o mais forte, e o primeiro em esquecer é o mais feliz. Então, que a gente possa perdoar sempre as pessoas, porque quem não perdoa faz mal para si mesmo, que a gente saiba poder também abraçar mais. Muito, muito bom, ó. Salve, Maria. Beijão para ti. Beijão, Rodrigo, Dona Edília, seu Luiz. Que alegria ver vocês, hein? Que maravilha. Um abraço aí, valeu.